Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Café com Salão. E no tema de hoje eu vou falar como se pagar sendo dono de salão de beleza. Então, como que a gente se paga quando a gente é o cabeleireiro que tá ali atendendo, né? E a gente também é o dono do salão. Então, é muito comum as pessoas, os cabeleireiros, acharem que se eu sou dono, eu trabalho aqui, todo o dinheiro que entra ele é meu, ou esquece de se pagar. Então, como que a gente faz para ter essa organização e aprender a se pagar? Porque isso é muito importante. Eu diria até que é uma das coisas mais importantes que a gente deve fazer ali na nossa gestão financeira. Então, muito bom dia, sejam bem-vindos. Quem chegou agora aqui não me conhece, meu nome é Cassiane. Eu sou criadora desse perfil aqui, Vivendo de Salão, e aqui eu ajudo donos de salões a viver de salão com organização, lucro de verdade e uma vida tranquila. Me atrasei um pouco hoje porque estou em casa, de dona de casa, que a minha tata está de férias, estava ali organizando as crianças. Espero que tudo dê certo e que eu não precise sair correndo aqui dessa live. Então, o tema de hoje, gente, como se pagar sendo dono de salão de beleza, por que eu trouxe ele, tá? Porque é um problema que eu ouço muito aqui no Instagram, ouço muito dos meus alunos. Então, o que é bem comum eu escutar, né? Quando eu vou para as análises, eu pergunto para a pessoa, qual que é a tua média de salário, qual que é a média de faturamento do salão? Não sei. Às vezes até sabe o faturamento do salão, mas não sabe quanto que ganha. Então, não sei quanto que ganho, acaba que a pessoa mistura as contas de casa com as contas do salão. Por quê? Se eu não me pago, o que acontece se eu não me pago, se eu não recebo, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, eu, Cassiane, sou cabeleireira e sou dona do salão de beleza. Se eu não me pago, o que eu vou acabar fazendo? Vou pagar as contas aqui de casa com o dinheiro do salão, vai estar tudo junto lá. E aí, o que acontece? Eu pago essas contas e eu não sei quanto que eu ganho, porque eu não tenho esse controle. Também o que acontece, um grande problema quando a gente não se paga, é porque a gente fica desmotivado. A gente fica com aquela sensação de que trabalha, que não vê a cor do dinheiro. Mas, muitas vezes, o dinheiro está entrando, só que você está utilizando ele para pagar as contas, não está colocando isso na ponta do lápis, e aí fica com aquela sensação de que não entrou, que não faturou, que o salão não está sendo rentável para você. Então a gente vai se desmotivando. E nós precisamos compreender, aqui nesse caso, quando nós somos o dono do salão e também quando a gente é o cabeleireiro que está ali todos os dias trabalhando, que nós somos 2 em 1, né? Como eu falo aqui, a gente é a metade o profissional que realiza a técnica e metade o empreendedor, o dono do negócio. Então a gente precisa ter muita clareza desse 2 em 1, que quando eu estou ali prestando um serviço no salão de beleza, eu sou o meu próprio, digamos, prestador, eu presto serviço para o meu salão de beleza. Eu, Cassiane, tenho um salão de beleza e eu sou uma cabeleireira que presto serviço para o meu salão. Quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a separar o que é a nossa vida pessoal e o que é a nossa vida profissional. E lá na minha vida profissional eu tenho 2 ramificações. Eu tenho a ramificação o quê? Eu tenho o meu braço de trabalho, de mão de obra, e eu tenho o meu braço de empreendedor, a minha veia empreendedora, né? Estou gerindo o salão de beleza. Então a gente precisa compreender isso. É bem comum acontecer, ou as pessoas chegarem até mim, e está tudo uma bagunça. Então, tá tudo uma bagunça, é as contas de casa, com as contas do salão, tudo misturado. Lá no salão eu não tenho salário, é bem comum as pessoas me falarem isso. Não tenho salário, tenho faturamento, o dinheiro entra, não sei aonde que vai. Então, prioridade, gente, é a gente se pagar. Por quê? Porque a gente precisa estar bem, estar motivado, a gente precisa enxergar os frutos do nosso trabalho. Então, até recentemente, aconteceu comigo, uns meses atrás, que o Alex faz os pagamentos lá no salão. O Alex é meu esposo, né, trabalha lá comigo também, e ele que faz os pagamentos.
E aí teve um mês que eu andava meio chateada, porque eu pensei assim, nossa, tô sem dinheiro. Sabe quando tu anda sem dinheiro na carteira? Já aconteceu isso com vocês? Tô sem dinheiro, o que que tá acontecendo? Aí eu peguei e fui reclamar com o Alex. Eu disse assim, Alex, o que que tá acontecendo? Eu trabalhei tanto. Eu digo, tô sem dinheiro, o que que houve? Aí ele pegou na hora, né? Aqui, ó, dona Cassiane, abriu o celular e me mostrou. Paguei a fatura do teu cartão de crédito, que era uma fatura bem alta, inclusive, de uns 9.000 reais lá. E ele disse, e eu descontei. Ele disse, então teve 2 semanas que eu não te paguei a tua comissão, eu não depositei pra ti. E aí, o que que acontece? Então, eu estava chateada porque eu não tinha visto a cor, né, do dinheiro, mas ele tinha pago a fatura. Então, ele ficou 2 semanas sem me pagar, para descontar o valor da fatura. E realmente, gente, eu me desmotivei. Eu fiquei pensando assim, nossa, o que que aconteceu? Por mais que o dinheiro venha para nós e nós pague as nossas contas, a gente precisa receber ele. Nós precisamos ter a nossa conta lá, a conta pessoa jurídica, que entra os pagamentos de Pix, pagamento de cartão, no salão, e a nossa conta pessoal. Por quê? Porque aí quando você recebe o teu pagamento, você está vendo a cor do dinheiro. E isso, gente, tem que ser prioridade para vocês. Então, digamos assim, é o que eu já tô aqui, que eu ensino, né? Vocês, que eu já tenho uma caminhada de mais de 15 anos. Um mês que isso me aconteceu, eu fiquei chateada. Digo, ué, mas cadê meu dinheiro? Por que eu não recebi minha comissão? Ele disse, eu paguei direto. Eu disse, não faz mais isso. Deposita o dinheiro na minha conta e deixa que eu mesmo pago a minha fatura. Porque eu preciso ver que eu estou pagando. Sim, eu recebi e eu estou pagando as minhas contas. Então, isso vai trazer uma tranquilidade para vocês financeira que vocês vão ver que vocês vão organizar tanto as contas de casa quanto as contas do salão. Porque no momento que você recebe e você paga as suas contas pessoais, aí você vai pensar assim, ó, mas eu gastei demais aqui, ou eu não posso comprar isso, não posso comprar aquilo. Sabe, aquela coisa assim, eu quero comprar, mas eu não sei se eu tenho dinheiro, porque eu não sei quanto que eu ganho. Alguém já sentiu isso? Eu sentia isso. Eu sei que eu vou trabalhar um monte, eu sei que eu vou conseguir pagar, mas eu não sei exatamente quanto que eu ganho. Então, no momento que a gente se paga, esses problemas, essas indecisões, elas acabam. Porque mesmo, gente, o dono de uma empresa grande lá, que fatura milhões, bilhões, o que acontece? Ele também recebe um salário. Ele tem um salário, ele tem um prolabore, depois ele tem a participação de lucro da empresa, provavelmente semestral, ou anual, ou trimestral, né? Cada empresa faz da forma que quer, mas que acha melhor. Mesmo o dono de uma grande empresa, ele tem o quê? Ele tem o seu salário, ele tem o seu prolabore. E aí nós não pode ser diferente. Por quê? Porque se nós fizermos diferente, a gente vai estar sempre trabalhando no escuro. Então, quero comprar um carro, sei lá, quero comprar uma viagem, quero comprar alguma coisa para minha casa. Eu preciso saber quanto que eu ganho. Então, isso lá, anos atrás, há mais ou menos uns 10 anos atrás, quando fazia 5 anos que eu tinha o salão, eu não tinha muita noção de quanto que eu ganhava. Eu sabia que entrava dinheiro no salão e que eu gastava, e que eu comprava, e que eu ia conseguir pagar. Mas eu estava sempre naquela angústia porque eu não sabia qual era o meu salário, qual era a minha condição, Cassiane. Porque eu não posso viver uma vida baseada no faturamento do meu salão. Vocês já ouviram falar, já ouviram aquelas piadas que falam assim, que você não pode viver a tua vida baseado no limite do teu cartão de crédito? Então, gente, é a mesma coisa. Tem um cartão de crédito ali que eu poderia comprar um carro com o meu cartão de crédito, mas eu não posso viver uma vida baseada no limite do meu cartão de crédito. Porque o cartão de crédito nada mais é o que? Ele te empresta, né? O crédito ali, mas você tem que pagar. E se você não pagar, você vai pagar juros altos. Então, a mesma coisa, a gente não pode viver a nossa vida pessoal baseada no faturamento do nosso salão. Uma coisa é o salão de beleza, outra coisa sou eu, Cassiane. Então, compreender isso, e logo que a gente compreende, é um pouco difícil fazer essa mudança. Quando a gente compreende que aquele dinheiro que entrou no caixa do dia não é nosso, é um pouco difícil.
Por quê? Porque dá uma vontade de pegar. Eu hoje, geralmente eu não fico no salão até o final do dia, né? Mas quando acontece, né? Que daí a secretária faz o fechamento, vem, me entrega o dinheiro. Até teve um dia que ela me entregou uma quantia lá de dinheiro. Eu disse pra ela, ai, que vontade de sair lá no shopping e gastar esse dinheiro. Que vontade de colocar no meu bolso e pensar que é meu. Mas é uma ilusão. Então a gente não pode viver uma ilusão. A gente tem que viver a realidade. O que é a realidade? A gente precisa aprender a se pagar. Mas e aí? Como que eu resolvo isso, tá? Como que eu posso fazer esses meus pagamentos? Você que vai definir da melhor forma. Se você quer receber as comissões, você pode receber comissão, como todas as pessoas que trabalham com você no salão. Inclusive, para quem está começando, ou até já está um tempo na jornada, mas que trabalha sozinho, ou tem ali uma manicure, ou tem um auxiliar, também é muito importante isso. Às vezes a pessoa pensa, não, mas o meu salão é pequeno, eu não preciso me pagar. Também é importante por quê? Porque quando você vai calcular para você se pagar a sua comissão, você já vai ter ideia o dia que você precisar contratar um cabeleireiro, quanto que ele pode ganhar, quanto que você pode pagar de comissão para ele. Você já começa a organizar a gestão financeira do teu negócio. Então, mesmo quando você está aí trabalhando sozinho, é importante você se pagar, sim, pelos serviços que você realiza, tá? Então, sugestão, gente, que eu dou para vocês. Existem diversas maneiras, tá? E não tem totalmente o certo e o errado. Aqui o que vale é aquilo que vai ficar melhor para você. O que eu já tentei? Eu já tentei diversas formas e não deu certo, tá? O que mais deu certo para mim? É receber comissão. Eu lá no salão eu recebo, gente, comissão como qualquer outro profissional que trabalha lá. Todos os serviços que eu realizo, eu recebo comissão e esse é o meu salário, tá? Eu não... Tem gente que se paga salário fixo, né? Já tentei me pagar salário fixo também. Vou pegar e vou receber um salário fixo porque eu cuido do salão, porque eu administro, né? Porque eu faço todo o trabalho ali burocrático, gerenciamento e redes sociais, vou me pagar um salário por isso. Hoje a minha opção é não receber por isso, eu só recebo comissão. Pra mim funciona muito bem, gente, porque eu fico super motivada, né? Então a gente sabe que quem trabalha por comissão se motiva mais do que o salário fixo. Então eu fico super motivada, por quê? Porque aí eu me esforço mais para me agendar cliente, eu me esforço mais para desenvolver um bom trabalho, eu me esforço mais para vender um pacote de tratamento. Por quê? Porque eu vou receber a comissão. Eu sei que o meu salário é aquele ali, eu vou precisar daquele valor para mim me virar e pagar as minhas contas. E uma das regras, gente, se você falar com qualquer pessoa de finanças, tá? Que trabalha com finanças, qualquer pessoa assim que é especialista nessa área, uma das regras para a gente viver bem financeiramente, ter uma vida financeira saudável, é a gente sempre viver com menos do que o que a gente pode, né? Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Eu estabeleci receber as comissões e a minha vida é baseada nas minhas comissões. O Alex, por exemplo, que é meu esposo, ele trabalha lá no salão. Ele também recebe as comissões pelo trabalho que ele faz. Não recebe 1% a mais do que nenhum das outras pessoas que trabalham lá. Então, a nossa vida aqui em casa não é baseada no faturamento do salão. É baseado nas nossas comissões. Então, digamos que nós somos funcionários do nosso próprio negócio. Aonde está? Mas e daí qual que é qual que é o benefício disso, né? Se eu tenho um negócio onde eu não coloco a mão no dinheiro. Você não coloca a mão no dinheiro instantaneamente. Então, você não coloca a mão no dinheiro naquele momento. Mas depois você vai ter o quê? A colheita, né? Que são os lucros. Então, um exemplo, tá, gente? Digamos que você recebeu as suas comissões aí no salão. Recebeu, passou o mês, recebeu semanalmente, quinzenalmente, não sei como que você se paga. E aí no final do mês, lá o teu salão sobrou 10 mil reais de lucro. Você guarda lá na conta do salão. No segundo mês, você fez a mesma coisa. Você recebeu lá as tuas comissões
e no segundo mês o salão deu 5 mil reais de lucro. 15 mil lá na conta do salão. Aí no terceiro mês, você entrou para a turma do Vivendo de Salão e você começou a faturar muito mais. E sobrou lá de lucro 20 mil reais. Então você já tem 35. De quem que é aqueles 35 que tá lá na conta do salão? Da empresa? Ele é teu. Então, aquele dinheiro que tá lá na conta da empresa, ele é teu. E aí você vai fazendo o quê? O que eu chamo de montinho e montão. Organiza a tua vida financeira de acordo com o que você recebe, tá? De acordo com aquilo que você recebe ali no salão e vai guardando o lucro. Tem gente que pega todo o lucro todo mês? Ok, pode pegar todos os meses. É uma escolha tua. Eu prefiro esperar e ver o montante, né? Então, esperar ali pelo menos uma janela de 3 meses. A cada 3 meses, deu X de lucro. Então, X a gente vai deixar ali guardadinho na conta do salão como uma reserva. A outra parte a gente vai investir e a outra parte a gente vai gastar. Fazer o que bem entende. Estou abrindo meu salão, diz a Érica. Já estou calculando trabalhar uns 6 meses para pagar as contas do salão. Então quando a gente abre, a gente precisa pensar como se... E se o meu salão não faturar? Ou quanto que ele precisa faturar para pagar as contas, né? Quando eu abri o meu salão, eu fiz isso. Eu praticamente zerei todas as minhas contas, tá? Que eu tinha. E eu tinha para pagar o aluguel, tá? Por 5 meses. 5 ou 6 meses. E meu aluguel acho que era 500 reais na época. Então, eu tinha para pagar o aluguel por 5 meses. E o resto eu sabia que eu tinha que correr atrás. E, gente, no meu primeiro mês de salão, há 15 anos atrás, agora em setembro vai fazer 16 anos que eu tenho salão. No meu primeiro mês de salão eu tive R$1.500 de lucro. Nunca me esqueço disso. E aí, eu já contei essa história, eu encontrei uma menina que... Uma mulher, né, que era minha amiga, a gente já tinha trabalhado junto e ela tinha um salão de beleza há mais tempo. E eu encontrei ela no restaurante e ela me perguntou, e aí, como que tá o salão, como que foi e tal, o primeiro mês. Eu disse pra ela, tô bem feliz, sobrou R$1.500 esse mês, né, deu de lucro. Daí ela disse assim, tu vai ver que isso aí, daqui a pouco tu vai ganhar isso aí por dia. Eu pensei, nossa, ela é louca, né, imagina que eu vou ganhar isso por dia. Mas enfim, a gente precisa se organizar, gente, pra... Então, receber e compreender que quando a gente tá lá no salão, a gente é 2 em 1. Então, sou o cabeleireiro e sou o dono do salão. Como cabeleireiro, eu recebo, né, as minhas comissões e depois eu vou receber o quê? Os lucros. Então, estabelece se você vai pegar o lucro todos os meses, se você vai pegar o lucro a cada 3 meses. Se você quiser também, você pode colocar um prolabore fixo. Por exemplo, vou receber R$2.000 por mês pelos serviços que eu faço. Ok, ou você vai receber esses R$2.000 por mês, ou depois esses 2.000 vai reverter para você lá no futuro, né? No futuro ali de 2, 3 meses, quando você fizer a retirada de lucro. Mas o importante é que você aprenda a se pagar. Pode parecer, gente, um passinho muito pequeno, tá? Mas eu sei o quanto é difícil fazer essa transformação, porque eu converso, tenho alunos, gente, que tem 20 anos, 30 anos de salão de beleza e que me falam assim, eu fico chateada porque eu não sei quanto que eu ganho, eu não sei qual que é o meu salário, eu não sei quanto que é o faturamento do salão. Uma coisa liga a outra, no momento que você começa a se pagar, você já começa a observar mais o faturamento do salão. Todos os movimentos que a gente faz, por menores que sejam, eles já começam a interligar com movimentos que vão cada vez mais melhorando o nosso salão de beleza, melhorando a nossa vida financeira, né? Quando a gente fala em se pagar, a gente está falando aqui da nossa vida financeira. Eu não quero que vocês passem uma vida trabalhando ali no salão sem saber exatamente quanto que ganham, sem saber qual que é o seu salário, né? Quanto que eu sou capaz, tá? E se eu saísse hoje do meu salão e eu fosse mudar de cidade, eu não quisesse mais ter salão e eu fosse trabalhar num outro local,
e aí eu chegasse lá e a pessoa me dissesse, quanto que você pensa em ganhar? O que seria um bom salário? Aí você vai pensar assim, eu nem sei quanto que eu ganhava. É mais comum do que vocês imaginam isso que eu estou falando para vocês. Não tenho ideia de quanto eu ganho. O dinheiro entra, eu pago uma conta, daí hoje eu pago as contas de casa, amanhã eu pago as contas do salão, mas eu não sei quanto que eu ganho. Eu não sei quanto que eu como cabeleireiro, sou capaz de faturar. Só que se eu não souber disso, eu não vou saber quanto que eu tô tendo de lucro. Aí também tem uma outra coisa que eu já tentei fazer e não deu certo. Não vou receber nada, né? Só vou receber lá no final do mês. Aí o que eu fazia? Eu não tinha comissão, não tinha nada, só ia pro salão e trabalhava. Aí trabalhava, chegava no final do mês, pagava as contas e o que sobrava, é meu. Também isso é ruim, gente. Pra mim não serviu isso, tá? Porque durante o mês ali a gente precisa, né, tá pagando algumas contas pessoais, tu tem que esperar o mês todo e eu não sabia qual que era a minha capacidade de faturamento enquanto cabeleireira. Então, hoje eu sei quanto que eu faturo para o meu salão de beleza, eu sei qual é a porcentagem. E isso é muito importante quando a gente tem equipe. A gente saber, assim, quais são os profissionais que geram mais faturamento, quem são os top 3 que mais faturam no salão, o que aquele profissional que mais fatura no salão faz de diferente, que de repente você pode ajudar os outros, né? Observar, copiar, vamos ver, é a técnica, é a maneira como ele atende. Então, a gente começa a ter controle de tudo isso. E começa a ter paz financeira. Por isso que eu falo aqui, gente, para vocês, que eu não só ajudo os meus alunos e vocês a viverem de salão, mas com organização, lucro de verdade, uma vida tranquila. Quando eu falo nesse assunto, como se pagar sendo dono de salão, eu estou falando justamente disso. Sobre a gente ter organização, sobre a gente entender o que é lucro de verdade. E principalmente, gente, sobre ter uma vida tranquila. Porque não adianta eu ter organização, não adianta eu ter lucro se eu não tiver uma vida tranquila. A gente precisa disso, até porque nós trabalhamos com pessoas. A gente trabalha com pessoas, nós trabalhamos com beleza, com autoestima. Se eu não estiver tranquila, como que eu vou proporcionar isso para o outro? O meu salão de beleza, ele tem que ser o quê? Um refúgio para os meus clientes. Ele tem que ser um espaço onde o cliente ele vai para ele se sentir bem. Se a minha vida não tá tranquila, se eu tô toda desorganizada, se eu não tenho lucro, qual é, gente, o fundamento da minha vida? Tipo assim, por que eu tô fazendo isso? Vai fazer outra coisa. Vai trabalhar para alguém, CLT, pelo menos você vai saber quanto que você ganha. A Bruna pediu. Cássia, dá uma dica para quem está iniciando a fazer gestão no seu salão de beleza, tá? Então, primeira dica, participe da jornada Viver de Salão 2.0, tá? O link tá na bio, é só você ir ali se inscrever, é gratuito. Vão ser 3 aulas, dia 5, 6 e 7 de maio. 6 aulões, assim que eu digo, né? Antes da jornada, você se inscrevendo na jornada, você não corre o risco de perder a data, porque aqui na internet a gente vê muita coisa, né, e vai se perdendo. Então, tem o link que tá na bio, vai lá, se inscreve, é gratuito, tem essas 3 aulas que vai ser 5, 6 e 7 de maio, tá? As aulas não são abertas aqui no Instagram, é só para quem tá inscrito no link. Essa jornada, ela é gratuita, vocês não pagam por essas 3 aulas, e ainda, quem está dentro do grupo, né, que aí vai poder receber os materiais complementares, também no final vai receber um certificado. Eu não tô com ele aqui agora, mas a gente envia para você um certificado bem lindo, né, com o seu nome todo em dourado, um certificado preto e dourado, recebe o certificado. Então lá vão ter as 3 aulas. Antes das 3 aulas, na próxima semana, eu vou começar o aquecimento antes da jornada, que vão ser 10 lives, né, de segunda a sexta, às 20 horas, tá? Então, para quem tá começando a fazer a gestão, a minha dica é essa. Assista às aulas, porque vai ter muito, mas muito conteúdo mesmo, tá? Com esse conteúdo gratuito que eu vou passar para vocês no aquecimento,
da jornada, que vão ser 10 lives, mais a jornada, que serão 3 aulas, com certeza você já vai ter bagagem para iniciar aí a tocar o seu salão, tá? Vamos ver aqui, o Leonardo. Para mim, a maior dificuldade é conseguir colaboradores para trabalhar conosco. Considero a tarefa mais difícil, claro, depois de uma boa gestão financeira. Eu concordo contigo, Leonardo. Eu não acho que a gestão financeira é difícil, porque a gestão financeira ela é matemática e ela depende da gente, né? Então a gente vai ali, faz, né? Organiza, quando está tudo desorganizado, até organizar, né? A gestão financeira, organizar o nosso sistema. É um pouquinho difícil, mas depois é matemática, né? A gente não depende dos outros. Vai depender se você tem alguém ali, você ensinar essa pessoa, né? Para ela te auxiliar. Mas a gestão de pessoas, realmente, ela é mais difícil, né? Por quê? Porque as pessoas, elas são instáveis. E eu digo assim, a gente dorme com uma cabeça e acorda com outra. E as pessoas da equipe, elas não são diferentes. Então, encontrar colaboradores, a maneira que eu acho, eu não sei se você está iniciando ou se você já tem uma caminhada, mas quando nós estamos iniciando ou que o nosso salão ele não é muito reconhecido, é difícil que um bom profissional vai bater na tua porta para trabalhar contigo. Então, como eu trabalho com o pessoal que está montando equipe, não com salões grandes, o que eu considero a melhor forma? É treinar, né, as pessoas. Então, procurar pessoas que vejam uma oportunidade em estar com você. Então, se você está iniciando ou o teu salão não for tão conhecido, provavelmente aquele cabeleireiro lá ou aquela manicure que é top, que já tem um monte de clientes, que já está no mercado há bastante tempo, ou ela já está bem colocada, ou ela vai procurar um salão de renome e tal, né? Todas essas coisas que a gente sabe. Mas, se você for, por exemplo, nas escolas, né? Senac, escolas de cabeleireiro, pega alguém que está ali finalizando os cursos, paga treinamento, incentiva as pessoas, começa como auxiliar, de repente, vai ensinando, tira 1-2 dias para você ir lá e dar um treinamento para sua equipe, né? Ou contrata alguém para dar esse treinamento. Eu acredito que quando a gente está mais no início da jornada, a melhor maneira é essa. E saber que colaboradores é assim, a gente treina, a gente motiva, a gente faz, mas não é casamento, né? Eu sempre falo, e eu acho que quando a gente pensa assim fica mais fácil, que o colaborador, quando ele vem trabalhar com a gente, é como se fosse um namoro, né? Eu sempre falo pra eles, gente, é um namoro. Tem que ser bom pra mim, tem que ser bom pra vocês. Não é um casamento onde a gente jura, né? Vai lá e faz um juramento que vai ficar com a pessoa pro resto da vida. Então a gente tem que ter essa compreensão, né? De que as pessoas têm ciclos. Eu tenho pessoas que trabalham comigo há bastante tempo. Eu tenho gente de 14 anos, tinha uma menina de 15 anos que saiu agora pra montar o salão dela. Tenho manicure de 8 anos. Então, eu tenho uma equipe que trabalha comigo há bastante tempo, né? Mas tem a rotatividade e isso vai existir em qualquer lugar, tá? Então, tenho amigos que são donos, né? Donos, não, que são... tem cargos em grandes empresas e a rotatividade, ela sempre existe. Mesmo em empresas grandes que tem plano de carreira, né? Onde as pessoas têm aquele plano de crescimento, então a rotatividade, ela sempre vai existir. E a gente precisa ter isso em mente, né? Então, eu vejo donos de salões chateados. Porque a pessoa ficou, porque eu paguei curso, porque eu incentivei, ela ficou 3 anos aqui, saiu, foi embora. Sim, gente, é assim. Gestão de pessoas é um ciclo que não tem fim, tá? Não tem fim. Você vai ter que estar sempre treinando. E eu digo assim, que a palavra de ordem é treinar, né? Treinar. E saber que assim, aquele que você treinar que vai ficar muito bom e que vai ter uma visão parecida com a tua é aquele que vai embora e vai montar o salão dele. Então, o que acontece? Bem comum também. Eu ouvi assim, mas eles não têm a mesma visão que eu fico chateado porque eles não enxergam. Gente, se tivesse a mesma visão, eles estariam com o salão. A pessoa que está ali trabalhando, o que a gente precisa pensar? Não estou diminuindo ninguém, tá? Mas a pessoa que está trabalhando, qual que é a opção dela? Que está prestando serviço no salão? Eu não quero ter salão. Eu não quero me preocupar com gestão financeira, eu não quero me preocupar com equipe, eu não quero me preocupar se tem produto, com a limpeza, com o café, eu não quero me preocupar com nada disso. Eu já fui essa pessoa também. Eu quero só chegar num salão,
prestar meu serviço, atender bem meu cliente e ir embora. A pessoa não está preocupada com o resto. E aí, muitas vezes, eu vejo os donos de salões, o quê? Querendo que a pessoa que está ali prestando o serviço tenha a mesma visão que você. Ah, significa que a pessoa vai jogar sujeira no chão? Vai sapatear em cima do cabelo que cortou? Não, não é isso, né, gente? Mas a pessoa não quer ter essa preocupação. E a gente não pode querer que as pessoas que trabalham com a gente pensem igual a nós. Porque elas não vão pensar igual a nós. Não porque essa pessoa não tem capacidade. Ah, ela não pensa porque ela não tem visão. Não, é porque ela está em um posto diferente naquele momento. Talvez se ela sair do teu salão e montar um negócio, ele vai ser um ótimo administrador. Mas naquele momento, o papel dela não é administrativo. O papel dela não é de gestão. Não é de se preocupar se as pessoas estão atendendo bem os clientes, se o papel higiênico do banheiro acabou. Por quê? Porque ela está naquele momento de vida, aonde ela quer simplesmente ir lá, prestar o serviço, organizar o espaço dela e pronto. E aí quando vem, a gente até mudou o assunto, né? E aí quando vem a reclamação de, as pessoas não pensam como eu, então você imagina o seguinte, se você tem 10 pessoas na sua equipe, e aí você tem 10 pessoas ali sendo dono do salão. Não tem como, vocês entendem? Então assim, às vezes a gente reclama do que é nosso papel, né? Então a pessoa não vai pensar. Gostei das suas dicas, muito obrigada, abriu minha mente. Agora eu vou pensar em como treinar. Então, treinar não tem fim, né? Mas ele não é difícil treinar, tá? Porque você pode ver com linhas, né? Muitas linhas de tratamento, linhas de coloração, eles têm técnicos, eles dão treinamento de vendas. Você mesmo pode treinar a sua técnica. Vou fazer um dia, uma segunda-feira, ou uma segunda e uma terça, um domingo, fazer um dia de treinamento e vai treinando. E é muito bom quando a gente treina a nossa equipe, porque vai ficando tudo com a nossa cara, né? Então, por exemplo, lá no salão, a minha equipe toda, né? Eu treino a minha equipe. Desde a maneira como falar com o cliente, desde a recepção. Então, o que eu escuto muito lá no salão, tá? A pessoa liga e pede um horário. Por exemplo, hoje, agora é o quê? 9 horas da manhã. Eu preciso de uma escova para as 9h30. Com quem tu gostaria? Com quem tiver, eu gosto de fazer com todo mundo. Porque todo mundo tem uma técnica parecida. Claro que é diferente, cada pessoa é diferente, né? Eu quero pintar o cabelo. Com quem tiver disponível. E aí isso é bom porque cria uma identidade no nosso salão e também a gente não fica à mercê só dos profissionais, porque se a gente tem profissionais com técnicas muito diferentes, quando aquele profissional vai embora, os clientes vão embora também. Agora, quando eu sei que se eu fizer a mecha com a Cassiane, ou com o Alex, ou com o Jefferson, o resultado vai ser igual, tô usando a mesma linha de produto, parará, a gente consegue fidelizar mais os clientes. Morena, hoje depois de acompanhar suas dicas, minha mente abriu sobre contratar pessoas. Eu me chateava muito quando os profissionais saíam e eu ficava muito frustrada. Sim, a gente fica frustrado, né, quando sai. Mas quando a gente entende que faz parte do ciclo. Claro que a gente não pode menosprezar no sentido que, foi embora, tudo bem. Não, a gente sempre tenta o quê? Que o profissional fique. Quanto mais tempo ele ficar com a gente, melhor, né? Motivar esse profissional, né? Treinar ele para ele ficar. Mas tem gente que não tem o que tu faça. Tem pessoas que não tem paradeiro, tem gente que gosta de circular, tem gente que gosta de rodar, tem gente que gosta de mudar de cidade, né? Que, sei lá, aconteceu qualquer coisa, já muda de cidade. Ou, sei lá, separou do marido, muda de cidade, engravidou, não vai mais trabalhar. Sei lá, às vezes um salão ali ofereceu um pouquinho a mais, vai mais perto da casa dela, ou um detalhe chateou, ela não vai mais, tudo bem. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, sempre estar, o que eu penso? Eu fiz o meu melhor. Eu sempre faço o meu melhor para os meus colaboradores. Melhor no sentido de incentivar, de mostrar possibilidades, de criar metas, né? De fazer treinamento, de sentar, de conversar, de ter um clima agradável, de ter um salão onde as pessoas se sintam bem. Mas, fora isso, quando a pessoa chega, né, e fala assim, eu vou embora,
Tudo bem. Vai fazer o quê? Então, eu tenho a consciência tranquila de que eu fiz o meu melhor. Ou, às vezes, até fazer um exame de consciência e pensar, será que, de repente, eu não valorizei? Será que eu não deixei de lado aquele profissional? Quem sabe eu tinha que ter dado mais atenção? E aí, é bom fazer esse exame de consciência para quê? Para, na próxima contratação ou para os que ficaram, não cometer os mesmos erros. Porque nós também não somos perfeitos, a gente comete erros, né? Às vezes, a gente perde bons profissionais porque... deixou de lado, né? O profissional não valorizou. E o valorizar, a gente nem é questão de pagar. Valorizar, muitas vezes, é realmente dar mais atenção, é conversar, é falar o quanto a pessoa é importante, né? O quanto você gosta do trabalho dela. O valorizar, muitas vezes, ele não tem a ver com o dinheiro, tá? Eu acredito que o dinheiro não é o fator determinante para a pessoa ficar. Claro, se ela ganha muito pouco, sim, né? Mas quando é um profissional que já tá ganhando bem, não é o fator dinheiro, mas que interfere, né? É mesmo a gente conseguir fazer com que o profissional se sinta valorizado. E aí, voltando ao assunto do como se pagar sendo dona de salão de beleza, como que eu vou conseguir fazer os meus profissionais se sentirem valorizados se eu mesma me sinto desvalorizada porque eu não tenho salário, porque eu não recebo, que eu não sei quanto que eu ganho, que aí eu vou trabalhar desmotivada. Então, essa é a importância de nós nos pagarmos, tá? Mesmo sendo o dono do salão de beleza. Eu vou pedir para vocês um favor, tá? Eu vou deixar essa live salva. Vou pedir que vocês vão ali, curtam, comente, me digam o que vocês acharam a respeito da aula. Se foi interessante, pode deixar tema também de sugestão. Isso é muito importante para mim, por quê? Porque eu penso assim, o que eu vou falar essa semana no Café com Salão? Aí eu vejo conforme as dúvidas que me mandam lá no direct, né? Conforme os comentários. Mas eu preciso saber se está sendo relevante para vocês. Me ajudou. Então vai lá, deixa o seu like e deixa o seu comentário. Porque para mim o comentário ele é muito importante, tá? Para mim saber se vocês realmente... curti a aula, foi legal. A intenção do Café com Salão é que sejam o quê? Lives rápidas, objetivas, né? Porque a gente não tem tempo de ficar 2 horas aqui. Acredito que vocês nem teriam saco, né, pra ficar 2 horas aqui olhando pra minha cara, mas pra vocês me dizerem assim, foi legal, foi objetivo, me ajudou, então vai ali e deixa o seu comentário, tá? Isso é muito importante pra mim. E não esqueçam, tá? Dia 5, 6 e 7 de maio vai acontecer a jornada Vivendo de Salão. Quem participar vai ter lá, tem que entrar dentro do grupo, gente, do WhatsApp, porque vai ter material complementar. E quem tá dentro do grupo vai ter a possibilidade depois de receber o seu certificado. Vai ter um certificado bem lindo, vai com o nome de vocês, tá? E antes da jornada, que vai acontecer esses 3 dias, vão ter 10 aulas de aquecimento. Vão ser 2 semanas, vai acontecer na próxima semana. Então vai ser cada dia um tema diferente. Eu vou postar aqui no Instagram para vocês saberem certinho e não perderem nenhuma aula. Tá bom, gente? Não esquece. Vai lá, comenta, né? E deixa o seu gostei lá, tá bom? Beijo no coração de vocês. Amanhã, na quarta-feira, estarei aqui de novo às 8 horas. Espero que eu consiga, que eu estarei em casa novamente. Mas amanhã, com certeza, estarei aqui com vocês no Café com Salão de novo. Um beijo no coração de vocês. Um ótimo dia e até amanhã.